Dia 26 de janeiro de 2024 ficará marcado na história e também está influenciando a gente junto da TNT Sports com o quadro Polêmicas Vazias a trazer um quadro novo aqui para o canal que vai ser o X1, começando hoje com Jason Tatum e Luka Doncic. Quem é maior e melhor entre os dois? Então, neste dia 26 de janeiro de 2024, o Luka Doncic fez 73 pontos, sem precisar de overtime, e está trazendo a gente até aqui. O recorde de maior pontuação em um jogo já era do Luka Doncic no Dallas Mavericks. Em 2002, ele fez 60 pontos em uma partida, superando os 53 do Dirk Nowitzki anotados em 2004. Em 2023, ele fez um jogo de 53 pontos, empatando com o Dirk. Então ele ficou em terceiro, em segundo e agora em primeiro lugar na lista dos maiores pontuadores em um único jogo do Dallas Mavericks. Agora, com 73 pontos, ele não só superou a própria marca, como empatou com outros dois jogadores na história da NBA. Will Chamberlain e David Thompson. É a maior pontuação da NBA desde 2006, quando Kobe fez 81 pontos em uma partida. Talvez alguém não saiba, mas Luka Doncic foi selecionado pelo Hawks e trocado com o Dallas por Trae Young. E quis o destino que ele anotasse esses 73 pontos justamente contra o time que o draftou e contra o jogador que foi usado na troca que envolveu o Dallas Mavericks e o Atlanta Hawks. Nessa mesma noite, o Trae Young terminou com 30 pontos. Mas o tema do vídeo não é uma comparação com o Trae Young, até porque essa discussão de quem saiu ganhando na troca já acabou. Se você acompanha a NBA há mais de 2 anos, você já deve ter visto alguma discussão que envolvia o Luka Doncic e o Trae Young. Muita gente comentava sobre o Trae Young ser mais habilidoso, ser um cara que finalizava melhor, que arremessava melhor, e que isso fazia dele um jogador melhor que o Luka Doncic, ou até que igualava no quesito ali de talento dos dois. Porém, não demorou muito para o Luka Doncic chutar para longe essa discussão e se consagrar não só como alguém melhor do que o Trae Young, mas pelo menos um nível acima, uma prateleira acima do nível do Trae Young. Eu não tô querendo desmerecer o meu amigo calvo Trae Young, tá? Ele joga muito. Porém, o Luka Doncic tá acima. A pergunta aqui é a seguinte: quem é maior ou melhor hoje? Luka Doncic ou Jason Tatum? Qual dos dois é melhor em quadra? Qual dos dois joga melhor o basquetebol? E qual dos dois até aqui construiu um legado maior na liga? Que provavelmente, se aposentassem hoje por algum motivo, qual dos dois seria mais lembrado, seria mais marcante, teria uma porcentagem maior para ser indicado para o Hall da Fama? Que é como se fosse a calçada da fama da NBA. E esse quadro aqui do canal vai se chamar X1, que é quando um jogador enfrenta outro, seja em diversos tipos de jogos diferentes. Se você apoia o tema e a ideia de trazer conteúdo assim pelo menos uma vez por semana, trazendo grandes confrontos entre jogadores para saber quem é melhor ou quem é maior na história da NBA, deixa o like nesse vídeo e já aproveita também para comentar aí outros jogadores que você quer ver um contra um, a gente comparando os dois. Em fevereiro deste ano, o Luka Doncic fará 25 anos. É a mesma idade que Jason Tatum tem hoje. Porém, Tatum está na liga há mais tempo. Mas não muito, já que ele chegou um ano antes, em 2017, enquanto Luka Doncic foi draftado em 2018. Vale lembrar que Luka Doncic chegou na NBA depois de ser campeão e MVP de praticamente tudo o que disputou com o Real Madrid na Europa. E o basquete europeu é muito famoso pelo seu jogo tático e técnico. Já Jason Tatum veio de Duke, uma das faculdades mais tradicionais dos Estados Unidos. Quando Jason Tatum chegou no Boston Celtics, ele não era a principal opção no ataque do time, diferente do que aconteceu com o Luka Doncic, que a gente já vai falar dessa chegada do Luka Doncic no Dallas Mavericks. Mas pensando primeiro no Tatum. Ele chegou em um Boston que já era um bom time. Na temporada anterior, o Boston já tinha ido aos playoffs. Então, o time tinha Kyrie Irving e outros jogadores que arremessavam mais do que o Tatum. Quando eu fui pesquisar os dados, eu vi que o Tatum foi apenas a quinta opção no ataque naquela temporada como calouro, tendo uma minutagem até legal de 30 minutos por partida e arremessando apenas 10 vezes como média a cada partida. Ele terminou aquele ano como calouro, tendo uma média de 13 pontos. Mas é importante lembrar, como eu falei, ele chegou sendo apenas o quinto jogador como opção no ataque.
vendo as estatísticas, tinha outros 4 jogadores no Boston que arremessavam mais que ele. Só para vocês terem uma noção, o Luka Doncic, quando calouro, já arremessava 16 vezes por partida. Ele estreou com 21 pontos por jogo. Eu já mencionei que o Luka Doncic chegou no Dallas como MVP, como campeão com o Real Madrid, então isso pode ter pesado ou simplesmente ele deu sorte de cair em um time que tinha mais espaço para ele jogar. Diferente do Tatum. A alegria do Tatum foi cair em um time que já era bom. Então, enquanto o Luka Doncic arremessava 16 vezes por partida, o Tatum arremessava 10, ou seja, eram 6 vezes a mais que o Luka Doncic arremessava por jogo, dando uma possibilidade de fazer pelo menos 12 pontos a mais. O time do Boston Celtics terminou a temporada de 2018 em segundo lugar no leste, tendo como principal estrela o Kyrie Irving. Naquela temporada, eles perderam as finais de conferência para o Cleveland Cavaliers do LeBron James. Na temporada seguinte, no segundo ano do Tatum no Boston Celtics, ele aumentou um pouquinho a sua participação no ataque do time, indo de 13 para 15 pontos por jogo, pegando em média uns 6 rebotes por partida. Naquela temporada, o Boston ficou em quarto lugar no leste e foi eliminado no segundo round dos playoffs para o Milwaukee Bucks. Na mesma temporada, do outro lado, Luka Doncic estreava como calouro, com o Dallas tendo um recorde de 33 vitórias e 49 derrotas, ficando em 14º lugar no oeste. Eu já mencionei aqui que em sua estreia ele teve médias de 21 pontos por jogo logo que chegou na liga. Mas seu impacto não era só na finalização. Ele teve médias de quase 8 rebotes e 6 assistências por jogo. Eu não quero ser injusto com nenhum dos dois jogadores nessas comparações. Por isso eu preciso trazer vocês para a realidade de que, naquele momento, o Dallas Mavericks estava confiando o seu potencial ofensivo ao Luka Doncic para que ele criasse e se desenvolvesse nos seus arremessos. Enquanto isso, o Jason Tatum estava chegando em um time já encaixado, em um time que já tinha disputado o playoff sem ele e que tinha o Kyrie Irving como principal estrela. Enquanto isso, torcedores fanáticos do Lakers comparavam Kyle Kuzma com o Jason Tatum. Inclusive, no ano do draft do Tatum, o Lakers preferiu selecionar Lonzo Ball ao Jason Tatum, que ainda estava disponível. Em 2020, quando Kyle Kuzma estava se tornando reserva no Los Angeles Lakers, Jason Tatum aparecia agora sim como principal jogador no ataque do Boston Celtics. Sai Kyrie Irving, chegam Kemba Walker e Gordon Hayward. Com muita ajuda, Jason Tatum consegue levar o Boston a 48 vitórias naquele ano. O time terminou na 3ª posição na Conferência Leste naquela temporada. Porém, o time acabou sendo derrotado nas finais de conferência contra o Miami Heat. Uma série que ficou marcada por essa jogada do Adebayo, que o braço dele entorta para trás para dar o toco no Jason Tatum. Quem não lembra ou não lembrava dessa jogada? No Dallas, sai Harrison Barnes e entra Kristaps Porzingis. O time que na temporada de calouro de Luka Doncic tinha terminado na 14ª posição, no ano seguinte, com a chegada do Porzingis, foi para 7º colocado na Conferência Oeste, podendo assim disputar os playoffs. Porém, o Dallas Mavericks acabou sendo derrotado pelo Los Angeles Clippers, e ali se encerrava a participação de Luka Doncic nos primeiros playoffs. Luka Doncic foi de 21 pontos como calouro para 28 pontos por jogo no seu segundo ano, emergindo já depois de uma chegada meteórica, foi o calouro da temporada, mas emergia ainda mais como um dos melhores jovens da liga, um dos melhores prospectos da liga, um dos melhores talentos da liga. E em 2021, pela primeira vez, o time do Dallas Mavericks e de Luka Doncic terminava a temporada regular com um recorde, que é o número de vitórias e derrotas, melhor do que o Boston Celtics do Jason Tatum desde que os dois entraram na liga. Foram 42 vitórias para o Dallas e apenas 36 para o Celtics. Porém, ambos caíram no primeiro round dos playoffs naquela temporada. Os principais companheiros de time do Luka Doncic no momento eram o Hardaway Jr. e o Kristaps Porzingis, e os principais companheiros de time do Jason Tatum eram Jaylen Brown e Kemba Walker. E aí, os dois foram eliminados, como eu já falei. Vão guardando essas informações, tá? Vão tentando dar um jeito de assimilar elas, para um pouco o vídeo, pensa se for necessário, conversa se você estiver vendo esse vídeo com mais alguém, e analisa até aqui.
quem está sendo o grande destaque para você? Luka Doncic e esse time do Dallas ou Jason Tatum e esse time do Boston? Porque agora já teve uma reviravolta. O Dallas terminando com uma campanha melhor do que o Boston. Será que até 2020, 2021, Jason Tatum era melhor do que o Luka Doncic? Ou o Luka Doncic já tinha se tornado melhor que o Tatum? Será que o Tatum já era maior que o Luka? Ou foi favorecido demais por um time mais pronto e já tinha sido superado pelo Luka até nessa questão de legado na NBA, mesmo que tão cedo? A gente vai discutir muito mais. É cedo ainda para a gente trazer essa conversa, já que a gente já está em 2024 e eu só estou em 2021. Em 2022, o auge dos dois, Luka Doncic e o Dallas, chegaram nas finais do Oeste. Foi quando Jalen Brunson apareceu sendo como uma opção viável no Dallas Mavericks para ajudar o Luka Doncic. Provavelmente, se o Luka Doncic fosse campeão da NBA naquele ano, a comparação que seria feita era com o Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki. Para quem não lembra, quando o Dallas Mavericks foi campeão com Dirk Nowitzki, eles venceram o Miami Heat de LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh. Imagina como foi gigantesco esse título para a franquia. E o Luka Doncic, sem muitos companheiros de time para lhe ajudar nessa temporada, poderia ter chegado nas finais se não fosse o Golden State, que vai aparecer como o vilão do outro lado também. Tatum e o Boston Celtics chegaram às finais da NBA naquele ano. Porém, não tinha mais Kyrie Irving, não tinha mais o Kemba Walker ou o Gordon Hayward. Agora o time de fato era do Tatum. Ele tinha ajuda defensiva do Horford, do Robert Williams e do Marcus Smart, mas ele não tinha mais o Kyrie Irving ou o Kemba Walker ou o Gordon Hayward para dividir a bola no ataque. Ele tinha agora o roteiro de protagonista na mão, com o Jaylen Brown sendo seu coadjuvante neste momento. Inclusive, eu vou deixar uma dúvida sincera do meu coração aqui. Eu não sei se os torcedores do Boston Celtics confiam mais no Jason Tatum ou no Jaylen Brown para fechar jogos, para fechar momentos decisivos, seja nos playoffs ou na temporada regular. Não sei qual dos dois é mais confiável aos olhos do torcedor apaixonado pelo Boston. O time que derrotou o Dallas Mavericks nas finais de conferência derrotou também o Boston Celtics nas finais da NBA. Quem não lembra dessa cena de choro, de lágrimas do Stephen Curry ao ser campeão pelo Golden State, depois de tanta gente ter falado que ele foi carregado pelo Iguodala, pelo Kevin Durant, pelo Draymond Green, pelo Klay Thompson? De fato, o Curry foi campeão dessa vez, coroado como o melhor jogador do time, sem dúvidas alguma. Mas o vídeo não é sobre o Curry, é sobre o legado do Luka Doncic e do Jason Tatum até aqui. Então agora você sabe, o Boston chegou a disputar uma final de NBA com o Jason Tatum sendo protagonista desse time, enquanto o Luka Doncic parou nas finais de conferência, porém perdendo para o campeão. E falando um pouco mais sobre o legado dos dois até aqui, o Jason Tatum foi aos playoffs em todas as temporadas que ele disputou pelo Boston Celtics. Não ficou de fora nenhuma vez. Ele não sabe, inclusive, o que é assistir, por exemplo, um primeiro round de playoffs da NBA de casa. Ele sempre está em quadra. Já o Luka Doncic ficou de fora no seu primeiro ano, quando era ainda calouro no Dallas Mavericks, e ficou de fora também na última temporada. Já foram 2 vezes. Além disso, quando ele jogou os playoffs por 2 anos seguidos, ele foi eliminado no primeiro round dos playoffs, até que conseguiu chegar nas finais de conferência. E aí no ano seguinte, nada de playoffs de novo. Provavelmente a primeira coisa que vem na cabeça de quem defende mais o Luka Doncic é a questão do time dele. Isso sempre foi enredo para defenderem que o Luka Doncic não conseguiu ir mais longe por conta do time. E eu não tô querendo desmerecer esse tipo de argumento, só estou trazendo ele para o ar. As pessoas falam muito disso. Quem viu o Atlanta Hawks chegando nas finais de conferência 1 ano antes do que o Luka Doncic, sabe que naquele momento que o Trae Young chegou, muita gente voltou a levantar o Trae Young e falar que ele era melhor que o Luka, ou que pelo menos os dois estavam no mesmo patamar, já que o Trae Young tinha conseguido fazer com o Hawks o que o Luka não conseguiu. E qual foi o argumento de defesa dos fãs do Luka? Outra vez falarem que se o Luka tivesse no time do Trae Young, naquele Hawks, também conseguiria a mesma coisa. E aconteceu que no ano seguinte, o Trae Young não estava nas finais do leste e o Luka Doncic estava nas finais do oeste. O que acontece é que sempre que o Dallas Mavericks vence, o mérito é do Luka Doncic.
e sempre que o Boston Celtics é derrotado, a culpa é do Jason Tatum. Alguém lembra de quando Jason Tatum se tornou o primeiro jogador na história da NBA a cometer 100 turnovers em uma só edição de playoffs? Ele ganhou de fato em alguns momentos a fama de pipoqueiro, que é aquele jogador que espera-se algo dele em momentos decisivos e ele não consegue entregar, algo que a gente nunca viu falarem do Luka Doncic. E querendo você ou não, a gente sabe que isso pode sim manchar o currículo de jogador, um legado de jogador. O time do Boston Celtics foi montado para ser campeão e depois de recorrentes tentativas e fracassos, começaram a indagar se o Jason Tatum era a pessoa certa para liderar essa franquia do Boston. Começaram a cogitar se ele era de fato a pessoa que conseguiria levar o Boston Celtics até o lugar mais alto, que era o título da NBA, já que depois de tantos anos batendo na trave, cai no primeiro round, cai em finais de conferência, cai em semifinais, enfim, um time montado para ser campeão, que vai perdendo 6 vezes indo aos playoffs e não conseguindo conseguir o título, né? Não adianta, eu ia falar até a questão de não terem conseguido chegar nas finais, mas de 6 eles conseguiram chegar uma vez com o Jason Tatum. Foi uma vez, as outras caíram durante o percurso, então isso pode sim afetar o que a gente está trazendo nesse vídeo aqui. Quem é melhor, Luka Doncic ou Jason Tatum? Porque sempre que o Luka Doncic conseguia levar o Dallas em algum patamar novo nos playoffs, a pergunta não era sobre ele ser pipoqueiro ou não. A pergunta era, se ele tivesse um time um pouquinho melhor, será que ele não conseguiria ser campeão? A gente vai ver outros dados, outras estatísticas, mas tudo está encaminhando para um veredito talvez até óbvio para muitas pessoas, de que o Luka Doncic é melhor que o Jason Tatum. Porém, o Luka Doncic é maior que o Jason Tatum na NBA? Nas estatísticas de 2020, que foi seu segundo ano na liga, até 2022, Luka Doncic foi muito consistente. Ele terminou essas 3 temporadas com médias muito semelhantes, sempre em torno de 28 pontos, 8 assistências e 9 rebotes por jogo. E desde então, criou-se uma grande expectativa de que ele, muito em breve, ganhe o seu primeiro MVP, já que ele tem médias de quase triplo-duplo por partida. E agora chegou a hora de falar mais ainda sobre estatísticas. A gente vai comparar um com o outro, vai colocar de fato um X1 entre Luka Doncic e Jason Tatum para o nosso veredito. Lembrando que isso aqui é a minha opinião com base nos dados que eu pesquisei para fazer esse vídeo. Eu vou usar para comparação final nesse vídeo um site chamado Land of Basketball, que é tipo o mundo do basquete ou ilha do basquete, enfim. A gente vai dar uma conferida nele agora. Eu vou utilizar para essa comparação final no vídeo um site chamado Land of Basketball, que mostra uma comparação detalhada um do lado do outro e vai facilitar a nossa visão para esse panorama. A primeira coisa que aparece nessa comparação são títulos de NBA. E obviamente que nessa comparação aqui, depois de tudo que eu trouxe para vocês devem imaginar que nenhum dos dois tem pelo menos um. Os dois estão zerados. Porém, eu acredito que seja importante mencionar aqui: o Jason Tatum já foi campeão de conferência. Inclusive, ele foi campeão quando já tinha surgido aquela premiação de melhor jogador das finais de uma conferência. E ele tem esse MVP do leste nas finais que ele jogou e ganhou. O Luka Doncic ainda não foi campeão de conferência. Títulos da NBA, 0 para os dois. Porém, títulos de conferência, 1 para o Jason Tatum com o Finals MVP da sua conferência. Temporadas na liga, Luka Doncic 6, Jason Tatum 7. Vale lembrar que eles estão considerando a temporada atual. Se a gente for desconsiderar, tá 5-6. E por que eu falo do 5-6? Porque eu disse para vocês que o Jason Tatum foi aos playoffs em todas as temporadas e aqui aparece que ele foi aos playoffs 6 vezes. Se a gente se iludir com esse 7 aqui, vai parecer que eu menti na informação, tá? Então, playoffs disputados, Luka Doncic 3 vezes, já falei sobre isso também anteriormente no vídeo. No ano de calouro, ele não foi, no último ano ele também não foi. 2 anos seguidos caindo no primeiro round, no outro ano, finalista de conferência, porém derrotado. Jason Tatum foi 6 vezes aos playoffs, caindo no primeiro round também em algum momento ali da sua carreira, porém chegando em uma dessas ocasiões às finais da NBA. All-Star Games, os dois com 5,
Porém, vale lembrar que o Jason Tatum tem uma temporada a mais. Eu não sei se esse vídeo vai chegar em alguma pessoa que é um pouco mais iniciante na NBA, mas o All-Star Game é um jogo das estrelas. É como se uma liga europeia ou uma liga aqui sul-americana mesmo fosse fazer um jogo meio que amistoso, um jogo festivo, comemorativo de uma liga e aí reunisse os melhores jogadores de todos os times. Imagina isso num cenário tipo do Brasileirão. Reúne os melhores jogadores de todos os times do Brasileirão e faz um 11 contra 11. Na NBA, isso acontece a cada temporada. Já antecipando outra coisa que vai aparecer aqui na sequência, que é a seleção dos melhores da temporada. Diferente do All-Star, que é votação, seja dos jogadores, da mídia, enfim, os fãs estão ali sempre no Twitter e no site da NBA engajando, votando. Não é à toa que jogadores que não são tão bons já foram pro All-Star Game, pro jogo festivo, por conta da sua fanbase. Vai aparecer a seleção da temporada, que é o All-NBA, e esse é com os analistas da liga, tá? Não é simplesmente voto popular. Isso aqui é mais criterioso. Então, você entrar pro All-NBA vale mais do que você ir pro All-Star Game. E esse All-NBA tem 3 times. Aqui eles colocaram o primeiro apenas e o segundo e terceiro eles colocaram como algo mais geral. Então, no primeiro time, na primeira prateleira ali da temporada dos melhores jogadores, o Luka Doncic apareceu 4 vezes. Lembrando que ele jogou 5 temporadas, então em apenas um ano ele não entrou para o primeiro time, não é nem só para o All-NBA. Em um ano ele não entrou para o primeiro, que é o melhor dos melhores. O Jason Tatum, em 6 anos na liga, só entrou 2 vezes para o primeiro time geral. Aí aqui aparece a seleção geral, só vai ser adicionado mais uma para o Tatum, significando que em uma temporada ele pegou o segundo ou terceiro time geral da NBA. A próxima premiação, que é calouro da temporada, foi vencida pelo Luka Doncic, ele tem esse prêmio. Já o Jason Tatum não tem porque ele perdeu para o Ben Simmons. Então aparece aqui, calouro do ano, Luka Doncic 1, Jason Tatum 0. Vai ter só um mesmo porque ele só concorre uma vez. Na sequência, estatísticas da carreira de cada um desses jogadores. Luka Doncic já chegou estraçalhando. Primeira temporada, 21 pontos por jogo, enquanto o Tatum 13. Então, no geral, já é natural que ele tenha mais, né? 28 pontos por jogo, enquanto o Tatum tem 22. Rebotes por partida, Luka Doncic 8.6, Jason Tatum 7.1. O Jason Tatum joga numa posição que dá a ele um pouco mais de capacidade, né, para estar defendendo o garrafão e pegar esses rebotes. Mas na NBA moderna, como a gente vê hoje em dia, às vezes o PF já está correndo no contra-ataque, às vezes ele está no perímetro marcando um cara que está pronto para arremessar, e os armadores estão cada vez voltando mais para defender ali perto do aro, não defender como eu estou querendo dizer aqui, não defender contestando, né? Às vezes ele vai defender porque vai marcar um armador que vai infiltrar, ele vai até lá dentro para contestar. Mas a NBA mudou muito também em relação ao armador pegar a bola na hora do primeiro rebote defensivo para que ele faça a leitura do jogo e já faça um passe. Não tô querendo desmerecer o Luka Doncic aqui nesse quesito e falando, então ele só tem tanto rebote assim porque ele fica esperando a bola quicar no aro para ele pegar e armar o jogo logo. Não, ele tem uma boa leitura mesmo de rebote, não à toa que ele faz tanto triplo-duplo e duplo-duplo. Eu só quis mesmo dar esse parêntese aqui para vocês sobre a NBA, como ela tem funcionado hoje em dia. Dito isso, Luka Doncic 8.6 rebotes, Jason Tatum 7.1. Nas assistências, estraçalha, né? Luka Doncic 8.1, Jason Tatum 3.4. O Jason Tatum não tem essa característica de ler o jogo, dar assistências, ficar com a bola, cozinhando o jogo, como o Luka Doncic faz. Também não estou desmerecendo o que o Luka Doncic faz, só estou querendo mesmo fazer esses comentários soltos para vocês entenderem que também não é uma comparação de PG com PG, né? E steals por partida, Luka Doncic 1.1, Jason Tatum também 1.1. Blocos por jogo, a gente praticamente ignora o que seriam tocos, né? 0.5 do Tatum, 0.7 do Jason Tatum. E aqui a gente vai para características, não características, mas estatísticas mais precisas porque não é por jogo. Aqui é total, e aqui volta para o que a gente falou de ideia um pouco tempo atrás sobre legado. Eu já entendi que o Luka Doncic é melhor, mas e maior? Pontos totais, Jason Tatum 10.998, vale lembrar que ele tem uma temporada a mais, enquanto o Luka Doncic 10.415.
Rebotes totais, o Jason Tatum vai levar, 3.421. Assistências totais, Luka Doncic por muito, 2.981. E steals totais, Jason Tatum vai levar, tem uma temporada a mais. Blocks ele também vai levar. E jogos disputados, 481 a 368. Aqui vai ter outra estatística legal, que é na sua melhor temporada. Eles estão levando em consideração a atual. Então, na sua melhor temporada de estatísticas, Luka Doncic 34 pontos por jogo, que é atual. Jason Tatum, temporada passada, 30 pontos por jogo. Rebotes, Luka Doncic, temporada de 2020, 9.4 rebotes por partida, enquanto o Tatum teve 8.8 em 2023, e vai aparecer de novo 2023 para o Tatum aqui. Foi um ano que ele foi considerado como um dos melhores jogadores da liga, e muita gente queria ele mais para cima na briga pelo prêmio de MVP. Então vale lembrar que o Jason Tatum quase ganhou um prêmio de MVP. Tá aqui a imagem dos votos, inclusive, para MVP de 2023. Alguns podem dizer que eu exagerei, de fato, né? Não é que o Jason Tatum quase foi MVP. Ele ficou atrás do Embiid, do Nikola Jokic e do Giannis, mas ele ficou bem à frente do Luka Doncic. Em quarto lugar, ele teve 89 votos, né, para ficar, no caso, em quarto lugar, enquanto o Luka Doncic teve apenas 2. Então, a temporada de 2023 do Jason Tatum foi, de fato, o seu auge e o seu prime até aqui. Claro que é algo que ele pode manter, mas a gente vai acompanhar. Média nos playoffs, vale lembrar outra vez, sem querer estar só defendendo o Tatum, mas ele jogou muitos jogos de playoffs não sendo a principal opção no ataque. Enfim, números, Luka Doncic nos playoffs 32 pontos por jogo, Jason Tatum 23, rebotes 9 a 7 para o Luka Doncic, assistência 7 a 4 para o Luka Doncic, e steals vai ficar sempre nessa casa de 1 para os dois, tocos nenhum teve nenhuma vez, 1 por partida. E falando de legado, vamos para uma tela importante. Quem torce para o Boston Celtics, quem é fã de carteirinha do Jason Tatum, vai gostar dessa próxima tela e ela vai ajudar a gente nessa discussão sobre o legado, sobre quem é maior até aqui. Números em playoffs, que é quando realmente faz a diferença. Luka Doncic 911, e aí eu não tenho como defender o Luka Doncic. Jason Tatum muito mais presente nos playoffs, 2.236. Rebotes totais 713 a 261, assistências 430 a 220, total steals 106 a 43, total blocks 87 a 15. Participações em playoffs 94 a 28. Isso aqui é em número de partidas disputadas. Outro número importante para essa nossa discussão, que eu não quero omitir, para que os fãs do Luka Doncic não digam que eu estou puxando para o lado do Jason Tatum, para terminar esse vídeo dando algum prêmio para ele, mas temos que falar de jogos com mais de 40 pontos. Pelo menos 40, né? 40 ou mais. Até porque esse vídeo surgiu, a ideia dele aí, com essa apresentação do Luka Doncic fazendo 73. Enfim, jogos com 40 pontos ou mais, Luka Doncic 45. 45, velho. Ou seja, em 45 jogos nessas 5, 6 temporadas do Luka Doncic na NBA, ele fez mais de 40 pontos, ou pelo menos 40. Enquanto isso, o Jason Tatum, em 6 temporadas até aqui, sétimo se a gente contar essa, teve 29 partidas com 40 pontos ou mais. 45 para o Luka, 29 para o Jason Tatum. Outro número que estraçalha, números de triplos duplos, que é quando um jogador consegue, por exemplo, 10 pontos, 10 rebotes, 10 assistências. Luka Doncic, 64 triplos duplos na carreira até aqui, enquanto Jason Tatum, 2. Para comparar características dos dois, eu acho mais fácil falar no que o Jason Tatum é melhor que o Luka Doncic. Porque no resto, tudo vai dar Luka Doncic. E aí, eu acho que o Jason Tatum é melhor na defesa. Tanto no perímetro quanto no garrafão, acredito que o Jason Tatum supere o Luka Doncic nessas duas características. E dá para colocar os dois já em patamar de igualdade em comparação, porque os dois já atingiram ali um auge na sua carreira e podem manter ou até superar esse auge em algum momento. Mas a gente não tem que dar aquela desculpa de o Luka Doncic é mais jovem, ele vai amadurecer mais ainda. Os dois chegaram no patamar ali de que os dois vão ter 25 anos de idade, 5 anos na liga já, ou 6 para os dois praticamente. Então dá para colocar os dois ali no mesmo nível sem ter que argumentar que um é mais jovem ou não que o outro, tá? Enfim,
Meu posicionamento, minha opinião, Jason Tatum melhor defensivamente do que o Luka Doncic. Ele tem até um aproveitamento melhor para 3 pontos do que o Luka Doncic. Porém, eu vou ter que defender o Luka aqui. O Luka cria arremessos para 3 pontos com dribles, com fintas, com movimentação, enquanto o Jason Tatum, por mais que ele também faça isso, mas tem muitos momentos que ele tá paradinho, recebe a bola e chuta. Dificilmente a gente vai ver o Luka Doncic arremessando para 3 pontos espotado, parado, sem marcação, aberto para pegar e chutar. O Jason Tatum, até por jogar de PF, vai ter situações em que algum PG, algum ala, algum armador vai infiltrar, vai ver ele sozinho, passa para ele e aí ele chuta. Na habilidade de finalização no aro com enterrada, não tem dúvida, né? Jason Tatum. E acho que os dois podem até que empatar nesse quesito. Caso você seja muito fã do Tatum, você pode ver dessa forma. Mas eu acho que eliminando a dunk do jogo, não que eu queira fazer isso, mas eu acho que uma bandeja vale o mesmo que uma enterrada. A enterrada só é mais legal de assistir para algumas pessoas. E eu acho bonito uma bandeja com acrobacia, tanto quanto eu acho bonito uma enterrada que posteriza o cara. Que se você prefere uma das duas coisas, aí é pessoal. Mas nesse quesito de infiltrar, de chegar até lá dentro, eu acho que o Luka Doncic está um pouquinho à frente, até pela maneira de técnica que ele tem para finalizar. Porém, eu vou botar aí que o Jason Tatum ganha em explosão, sabe? Explosão, em saída, em velocidade. Então eu colocaria Jason Tatum em defesa e explosão. Nos outros quesitos, ou é empate pelo menos, tipo arremesso de 3 pontos, por exemplo, questão de finalização, ou é empate ou é vitória do Luka Doncic. Aí você pode colocar imprevisibilidade, você pode colocar criatividade, criação de arremesso, dribles, enfim. O Luka Doncic vai superar em tudo. Visão de jogo, leitura do jogo, inteligência, né, que é o IQ, enfim. Luka Doncic vai superar em todos os outros quesitos que você coloque aí dentro do jogo. Porém, eu preciso dar a minha opinião sincera no final desse vídeo. Se você vai ficar chateado, fique, deixa aí nos comentários, a gente está aqui para dialogar dessa maneira, tá? Vou colocar o meu veredito como Luka Doncic melhor que o Jason Tatum. Sim, Luka Doncic é melhor jogador de basquete do que o Jason Tatum. Porém, o Jason Tatum é maior que o Luka Doncic. Aí você pode argumentar falando: poxa, mas olha a comparação de triplos duplos, olha a comparação de número de partidas com 40 pontos ou mais, olha o que o Luka Doncic fez com esse Dallas Mavericks. Beleza, você não tá todo errado, mas diante da presença do Jason Tatum nos playoffs, o baile que ele dá em número de aparições nos playoffs ali, partidas jogadas, e o número de pontos que ele tem em playoffs, eu não posso colocar que ele é menor que o Luka Doncic. Ele tem título de conferência, ele tem Finals MVP de conferência e para mim ele é maior que o Luka Doncic até aqui. Até aqui. Esse vídeo está sendo gravado em janeiro de 2024. E se você gostou desse vídeo de X1, deixa aí nos comentários outros X1s que podem acontecer aqui no canal. E eu estou de fato animado para trazer isso pelo menos uma vez na semana. Eu sei que muita gente vai querer ver o LeBron James contra o Michael Jordan. Mas não é melhor a gente esperar essa temporada acabar? Vai que o LeBron tá guardando mais alguma coisinha. Vai que ele é campeão esse ano. Vai que ele entra para um All-NBA esse ano. Aí é mais coisinha pra gente, sabe, puxar o papai LeBron pra cima, porque eu gosto dele. Quem sabe a gente pode fazer um entre o Anthony Edwards e o LaMelo Ball. Quem sabe uma muito boa. Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. Enfim, tem muitas hipóteses. Eu conto com a criatividade de vocês para a gente desenvolver novos vídeos aqui de X1 no canal. É uma ideia nova e eu espero que vocês gostem e até a próxima.